1927, um grupo de físicos realizou um experimento que quebraria a realidade como a conhecemos. Eles atiraram elétrons através de duas fendas, mas o resultado foi absolutamente impossível. As partículas elas se comportavam de uma forma quando observadas e de forma completamente diferente quando não estavam sendo observadas. Era como se o universo soubesse quando estava sendo vigiado, como se a consciência do observador mudasse a realidade física. Niels Bohr, um dos fundadores da física quântica, ele disse algo muito chocante. Ele dizia que aqueles que não ficarem chocados ao conhecer a física quântica não a compreenderão. E desde então, uma pergunta assombra diversos cientistas e diversos místicos. Existe uma conexão entre a consciência e a realidade? Então a mente cria o universo? Nós somos, vamos dizer assim, de alguma forma, co-criadores da realidade? Hoje é o nosso 5º dia da série. Vamos caminhar numa corda bamba, vamos dizer assim. Vamos explorar onde a física quântica ela pode se encontrar com a espiritualidade, mas também onde muita gente nesse mundo distorce a ciência para vender ilusões. E vou te mostrar o que a ciência realmente nos diz e também o que ela não nos diz e onde mora a verdadeira magia, que é muito mais fascinante que qualquer pseudociência, ou seja, qualquer falsa ciência explorada. Bem-vindos mais uma vez ao portal Conexão Cósmica. Abra a sua mente, mas não deixe jamais o seu cérebro cair. Vamos começar pelo experimento que começou toda essa confusão maravilhosa, que é o experimento da dupla fenda. Imagine que você tem uma parede com duas fendas estreitas e atrás dela uma tela detectora. Então você atira elétrons, que são partículas minúsculas, através das fendas. O que deveria acontecer na lógica? Duas listras na tela detetora, Passou aqui a luz, o elétron, aparecer duas. Não é isso que acontece. Quando você não observa qual fenda o elétron passou, ele se comporta não como partícula, mas como onda. Ele cria um padrão de interferência. Múltiplas listras, como ondas de água, se sobrepondo. Então, isso é bem estranho, mas é aceitável. Talvez partículas sejam ondas, mas aqui está o impossível. Quando você coloca um detector para observar por qual fenda o elétron passou, o padrão muda completamente. Agora você só vai ter as duas fendas, as duas listras. O elétron ele volta a se comportar como partícula. O simples ato de observar muda o comportamento da matéria. Uma hora se comporta como partícula, outra hora como onda. Não é que o detector físico interfira mecanicamente, é algo muito mais profundo. É como se o universo, em um nível quântico, existissem possibilidades, até que a consciência a observe. E aí uma possibilidade se torna bastante real. Os físicos chamam isso de colapso de função de onda, mas ninguém sabe realmente o que isso significa. Agora vem a parte onde nós precisamos ter muito cuidado. Muita gente pegou esse experimento e correu com diversas interpretações que a ciência não confirma. Você já ouviu frases como: seus pensamentos criam sua realidade. Você manifesta tudo com a mente. A física quântica prova a lei da atração. Muita calma, gente. Vamos separar o que é real do que é wishful thinking, que é o processo de tomar decisões ou formar crenças baseado em desejos e otimismo, em vez de evidências, em vez de realidade. Então, primeiro, no nível subatômico, partículas, elas existem em superposição, múltiplos estados simultâneos, até serem medidos. Segundo, o ato de medição, de observação, colapsa essa superposição em um estado definido. Terceiro, existe uma conexão misteriosa entre o observador e o observado que ainda não compreendemos. Isso é o que a física quântica nos diz. O que ela não nos diz? Que você pode manifestar um carro novo só pensando no carro novo. Efeitos quânticos não significativos apenas em escala subatômicas. O que ela também não nos diz, que o observador significa necessariamente a consciência humana. Pode ser qualquer interação com o ambiente. Também não nos diz que a realidade macroscópica que você vive é criada pelos seus pensamentos, da mesma forma que partículas quânticas colapsam. Eugênio Wigner,
ele ganhou o Prêmio Nobel de Física. E ele acreditava que consciência colapsa a função de onda. Mas isso é uma interpretação entre muitas outras. Outros físicos discordam completamente. Quer a verdade honesta? Nós não sabemos. A física quântica ela é estranha, contra-intuitiva, ela é fascinante e, humildemente, ela admite ainda os seus limites, por enquanto, no entendimento terreno. Mas mesmo com toda essa cautela, há algo profundamente espiritual na física quântica. Só que não é do jeito que muitos vendem por aí. Aqui estão algumas verdadeiras conexões fascinantes, comprovadas, que é uma interconexão universal, um entrelaçamento quântico. Albert Einstein ele chama isso de ação fantasmagórica à distância e odiou a ideia, mas foi provado. Duas partículas podem ficar entrelaçadas quando você mede uma e outra instantaneamente, não importa a distância, separada por uma galáxia, elas permanecem conectadas. E isso valida algo que místicos orientais dizem há milênios: tudo está conectado. Separação é ilusão. No nível mais fundamental, não existem fronteiras absolutas. E o maravilhoso monge budista Thich Nhat Hanh ensina interser. Nada existe independentemente. A física quântica sussurra algo similar. Nada existe independentemente. E segundo, a gente vê o papel do observador. Mesmo que saibamos como consciência se relaciona com o colapso quântico, algo inquestionável. O observador, ele não pode ser removido da equação. E Heisenberg dizia: o que observamos não é a natureza em si, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento. Isso ecoa o que Buda vem nos ensinando. Não existe a realidade objetiva, independente da percepção. Sujeito e objeto, eles surgem juntos. No terceiro vem uma dança do imprevisível. No nível quântico, só existem probabilidades, possibilidades. Então você nunca pode prever com certeza onde o elétron ele vai aparecer. Apenas as possibilidades de onde ele poderá aparecer. Isso destrói o determinismo clássico da ciência. O universo não é uma máquina de relógio previsível. Existe espaço para o novo, para o espontâneo, para o criativo. E isso abre espaços. Não prova, mas abre espaços. Para quê? Para o livre-arbítrio, para a nossa criatividade, para algo além da pura causa e efeito mecânico. E o fascinante é que os próprios fundadores da física quântica, eles eram profundamente filosóficos. Muitos exploraram o misticismo oriental. Para você ver, o Niels Bohr, ele adotou o símbolo do Yin Yang em seu brasão de armas. Ele viu na complementariedade quântica, onda e partícula, o mesmo princípio da dualidade taoísta. Já Heisenberg, ele visitou Tagore, que era um poeta místico indiano, e discutiu consciência e realidade. Irving, um físico austríaco, estudou Vedanta e os Upanishads, e ele escreve: a consciência é um singular do qual o plural é desconhecido. Ou seja, só existe uma consciência, não muitas. Wolfgang Pauli, um dos pioneiros da física quântica, ele trabalhou com Carl Jung, explorando a sincronicidade, ou seja, conexões significativas sem causas aparentes. Esses não eram os charlatães da New Age, da Nova Era, eram os maiores gênios científicos do século XX. E eles viram uma conexão misteriosa entre o mundo interior da mente e o mundo exterior da matéria. Na verdade, eles não provaram nada espiritualmente, mas abriram portas, fizeram perguntas, mantiveram a sua humildade diante do mistério. Então, qual é a posição inteligente aqui? Não é negar a ciência, dizendo pensamento positivo cria tudo. Isso é pseudociência perigosa, que culpa pessoas por muita doença e muita pobreza. Mas também não é aquele materialismo reducionista que diz consciência é só neurônios. Não há nada especial aqui. E isso ignora o mistério profundo que a própria física revelou. A posição sábia, como diz Buda, é sempre a do meio. Respeite a ciência. Física quântica é matemática pura, é matemática religiosa, não confirmação da lei da atração. Segundo, reconheça o mistério.
Mesmo a ciência admite, não entendemos consciência, não entendemos esse colapso quântico, não entendemos como sujeito e objeto se relacionam. Terceiro, permita-se a abertura. Você pode viver cientificamente e reconhecer que há mais entre o céu e a terra do que a nossa filosofia materialista sonha. Você não precisa escolher entre laboratório e templo. Você pode honrar ambos. Físicos quânticos trabalham com precisão matemática durante o dia. Alguns meditam à noite maravilhados com um mistério que suas equações revelam, mas não explicam. Então talvez a verdadeira sabedoria seja essa, gente. Ter um rigor científico e humildade espiritual. Não preencher o mistério com meras fantasias, mas também não matar o mistério com arrogância materialista. Então, onde a física quântica e a espiritualidade se encontram? Elas se encontram no grande mistério. Elas se encontram na humildade. Elas se encontram no reconhecimento de que realidade é muito mais estranha, muito mais sutil, mais interconectada do que nós imaginávamos. A física quântica não prova que você é Deus, criando realidades com pensamentos, mas ela sussurra algo igualmente profundo. Você não está separado do universo. Observador e observado dançam juntos. Sujeito e objeto surgem simultaneamente. Tudo está entrelaçado numa rede de relações que transcendem muito o espaço. E talvez, consciência não seja apenas um acidente de neurônios. Talvez ela seja algo fundamental no tecido do cosmos. Não sabemos ainda. Então aqui está mais um convite. Seja sempre curioso, leia, seja como um cientista, questione tudo, exija evidências, sabe? Não aceite misticismo barato que distorce a física para vender workshops, mas também seja maravilhado como uma criança. Reconheça que você vive num universo onde partículas entrelaçadas, conectadas totalmente através das galáxias, onde o observador influencia o observado de formas que ainda não o compreendemos, onde a realidade, no nível mais profundo, é muito mais mágico que qualquer conto de fadas. Albert Einstein disse: a experiência mais bela que podemos ter é a do mistério. É a emoção fundamental que está no berço da verdade, da arte e da ciência. Você não precisa escolher entre ciência e entre espiritualidade. Você pode ter rigor e reverência. Você pode ter ceticismo e uma abertura. Você pode honrar equações e honrar mistérios. Porque no final de tudo, ambos estão apontando para a mesma coisa. Uma realidade que é infinitamente mais profunda, mais sutil, mais interconectada do que jamais imaginamos. E isso, gente, é verdadeiramente espiritual. Não porque podemos manifestar carros, casas, mas porque somos parte de algo vasto, misterioso e consciente, ainda em descoberta. Então deixa aqui nos comentários o que você acha do papel fundamental da consciência na realidade, ou isso é extrapolação. Vamos ter uma conversa respeitosa com ciência quanto com mistério. Se você gostou dessa abordagem, buscando aqui sempre o equilíbrio, né? Então compartilhe. Precisamos de mais pontes entre a ciência e a espiritualidade, não religião, e menos pseudociência, de ambos os lados. Amanhã, nosso 6º vídeo da série, vamos sair da teoria e entrar na prática, fazer um ritual matinal para elevar nossa vibração, nossa meditação, nossa gratidão em movimento. Um protocolo prático e totalmente aplicável. Até lá, permaneça, minha gente, maravilhado com o mistério, porque o universo ele é muito mais estranho do que você pensa, e isso é simplesmente maravilhoso. Até lá.